Aí você ia falar do coral, né? Coral da Matriz Isso. do Santíssimo Sacramento, né? E era um coral, na época, o coral ele tinha quase 50 coralistas, assim, eram muitas pessoas, né? Pessoas já de idade também, era muito bacana. Pessoas que cantaram na inauguração da igreja, 50 anos antes, e naquele ano que eu estava, era bodas de ouro da inauguração da igreja, e cantaram também, né, com o coral do Santíssimo Sacramento, lá de Itajaí. E eu fui presidente do coral, né, durante 2 mandatos, estava à frente. Então, mais uma vez, né, era aquela coisa, fui convidada para participar e comecei cantando lá no meu espaço, mas aí já, né, meio que as coisas vão se impondo assim para a gente, né? Tomei a frente, enfim, assim foi, né? Como você falou, existiam senhoras ali que já tinham 50 anos de coral, mas nunca assumiram a coordenação. Exato. Aí, de repente, chega uma jovem, né? E em pouco tempo é chamada para ser a presidente do coral, a ser coordenadora. Por quê? Porque você é melhor que as outras? Claro que não. Mas é porque é aquela coisa do chamado que nós estamos falando. Deus chama alguns assim em específico. Para você, eu tenho essa missão específica. E muita gente diz, não, Senhor, eu não quero. E tem gente que, sim, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Né? Quando eu fiz catequese, eu era o aluno, digamos assim, de destaque na sala. Né? Tudo a catequista perguntava para mim. Até eu lembro bastante do João Miguel. O João Miguel também é assim. Né? O João Miguel, tudo eu sei falar, eu sei tudo, ter todas as respostas. Né? Então, eu já era um auxiliar da catequista enquanto eu estava fazendo catequese. Né? Só que, infelizmente, a vida dá tantas voltas, né? Que eu me deixei levar por más influências e acabei me desviando da igreja, largando a igreja, pouco depois que eu tinha feito a primeira Eucaristia. Fiz a primeira Eucaristia, comecei a fazer umas leituras na missa, porque na Missa Nova tem leitor, né? Fazia leituras, até participei de alguns encontros de coroinha, mas nunca fui coroinha, né? E acabei me desviando e cheguei a ser ateu, né? Você sabe, já contei isso em outras situações. Mas muitos anos depois, quando eu retornei para a igreja e fui participar do grupo de jovens, o grupo de jovens tinha um chamado Ministério de Música. Esse é um termo que é muito utilizado na RCC, né, na Renovação Carismática Católica, Ministério de Música. Então, os jovens tinham ali bateria, guitarra, teclado, violão, né, e cantavam, e as meninas cantavam e tudo mais. E eu estava pouco tempo no grupo de jovens, já fui convidado para tocar violão. Né? Eu toco violão há muitos anos, né? Finjo que toco, né? Mas, enfim, me convidaram para tocar, então já comecei a tocar. Você vê, em pouco tempo, ninguém nem me conhecia direito, já tive esse chamado para ir para o Ministério de Música. E estava ali, tocava, ficava até meio escondidinho, eu tocava sentado, assim, num cantinho, né? E o salão, assim, era sempre meio escuro, né? Eu nem aparecia, ficava assim de cabeça baixa, tocando. Daqui a pouco, o rapaz que cantava, que era a voz principal, porque tinha muitas vozes, né? Mas a voz principal, ele disse para mim, não, Raiman, você tem que cantar também, você tem que cantar. Eu disse, não, mas eu não... Não, você tem que cantar. Ó, essa música aqui, próximo ensaio, você traz essa música, você canta. Então, já comecei a cantar também. Né? Então, tocava, cantava. Mas, olha, não passou um ano, teve uma eleição para o coordenador do Ministério de Música e votaram em mim. Né? Então, quer dizer, vê como Deus ele chama algumas pessoas para algumas missões específicas. Né? E aí, naquele tempo que eu fui o coordenador, nós conseguimos adquirir equipamentos, financiamos, fizemos um carnezinho para cada um, para pagar, para comprar caixa de som, comprar instrumento. Nós já não tinha nada, era tudo emprestado. Né? O ministério cresceu bastante. Depois que eu saí do ministério, o ministério então foi longe, né? E tocou, e fez shows, fez uma porção de coisas. Quer dizer, Deus te dá aquela missão. E você pode dizer sim ou não, né? Mas isso é apostolado, né? Todos somos discípulos missionários, todos temos que dar o nosso testemunho no dia a dia, mas alguns vão dar o testemunho de uma forma mais intensa, seja tocando no Ministério de Música, seja coordenando os músicos, né? E aí, então, eu fui chamado para uma missão num lugar no Paraná chamado de Colônia Castelhanos. Pertence à região metropolitana de Curitiba, a cidade de São José dos Pinhais. É um lugar no meio do mato mesmo, totalmente escondido.
tá? A gente tem uns conhecidos lá, uns amigos lá, e a gente ia passar umas férias lá, e uma dessas férias teve um relato, eu não vou me alongar muito aqui, né? Em que a pessoa me falou, disse, olha, nós precisamos de alguém, porque o padre vem aqui a cada 40 dias celebrar uma missa para a gente. E o rapaz, que é o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que faz a celebração da palavra, né? Quem é da missa tradicional talvez nem entenda o que eu estou falando, né? Mas quem é da missa nova sabe. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que faz a celebração da palavra, está com um problema e foi afastado. E agora a gente está sem celebração. A gente se reúne nos domingos para rezar o terço só. Você não pode vir aqui para nos ajudar? Eu falei, não posso. Não. Eu tenho minhas coisas lá. Tenho meu filho, tenho minhas coisas. Sinceramente, não dá, não posso. Não posso ir. E aí fui para casa. E chegando em casa, aquilo não saía da minha cabeça. E ficava martelando. E aí um dia eu liguei a TV, naquela época eu assistia a TV ainda, coloquei na TV Canção Nova e estava tendo uma pregação do Padre Jonas, e eu não me lembro mais exatamente quais eram as palavras que o Padre Jonas disse, mas ele disse e apontou assim para a tela, como se estivesse apontando para mim, e dizendo assim, você tem que fazer isso. Eu falei, pô, o Padre Jonas está falando para mim. Eu tenho que ir lá, eu tenho que aceitar. E aí eu fui procurar o meu pároco. Por isso que eu falo a importância de uma direção espiritual, a importância de você conversar com o sacerdote. Eu fui lá e expliquei, olha, a situação deles é essa, eu fui convidado para ir lá, mas eu não sou o ministro extraordinário, né, da Sagrada Comunhão, mas eles querem que eu vá. O que o senhor acha? Ele olhou para mim e disse assim, você está esperando o quê? Você está esperando o quê para ir lá? Eu falei, mas padre, não, por causa que você não é ministro, vou fazer uma carta aqui agora, não sei o quê, bababá, e já me deu uma carta que era para eu apresentar para o padre lá e fazer essa missão. E eu fui. Eu fiquei alguns meses num lugar totalmente isolado, que não tem correio, que não tem nada lá. Nada. No meio do mato mesmo. Muito precário mesmo. As condições assim, daria para a gente fazer uma live inteira explicando, contando todas as coisas que eu vi lá, tudo que aconteceu lá, todos os animais selvagens que tem lá, essas coisas todas, né, que eu enfrentei no dia a dia lá, e o trabalho que foi feito de visitar as famílias, de fazer todo um processo de reconciliação com a igreja, que eles estavam muito magoados assim com o que tinha acontecido naquela ocasião, e aí voltarem. Então, as primeiras celebrações que eu fiz, não tinha ninguém dentro da capela, e as últimas, quando eu já estava para ir embora, já estava nos meus últimos dias lá, não tinha mais lugar dentro da capela. A capela lotava de gente. O pessoal colocava banco lá fora, né? Então, essa foi uma missão que Deus me chamou, que no primeiro momento eu disse não, não quero, não posso, não tenho condições de fazer isso, mas que depois Deus ficou me perturbando, até que eu fui obrigado a dizer sim, e fui lá e cumpri aquela missão. O já falecido, né, saudoso Padre Francisco, que me acolheu, era um espanhol, depois queria me levar para o seminário também, aquela coisa toda, mas enfim, um amor de pessoa, né, que eu agradeço muito a oportunidade que ele me deu de assim estar à frente de uma comunidade católica, de colocá-los dentro da igreja de novo, né, de fazer um despertar assim da fé naquelas pessoas, né?